Num cenário carregado de maldade e perversão, onde a humanidade se envolve em atos repulsivos e depravados, como tentar relacionar-se com os anjos que viviam na terra e filhas engravidarem dos próprios pais, por que Ló, um homem justo para os olhos de Deus, acabou se envolvendo em um ato tão perverso? Qual o significado por trás desse ato depravado de Ló com suas filhas? Vamos conhecer agora a jornada de Ló. Ele é um homem cujas escolhas o colocaram no epicentro de eventos extraordinários, prestes a enfrentar o julgamento e a ira de Deus que acarretou na destruição de uma civilização inteira. Por isso, desde já, peço o seu like e a inscrição no canal Crônicas Divinas. Fique conosco até o desfecho dessa história. Por que Ló deitou-se com suas próprias filhas? Os primeiros registros de Ló na Bíblia estão no livro de Gênesis, começando no capítulo 11. Ló, uma figura bíblica rodeada de mistério, tem seu nome questionado quanto à sua origem e significado. Alguns estudiosos propõem que seu nome possa representar a ideia de um véu que cobre, talvez sugerindo a importância de apresentar-se com integridade perante os outros. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou para Harã, acompanhado por seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão partiu de Harã, após a morte de Terá, Ló seguiu-o até Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Ló e Abraão desceram ao Egito e se estabeleceram lá. No entanto, após serem enganados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, fazendo com que Ló retornasse com eles a Canaã. Neste período, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente. Seus rebanhos cresceram a tal ponto que a região não podia mais acomodar ambos, levando a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló, na narrativa bíblica, é evidenciado principalmente pelas escolhas fundamentais que ambos fazem diante das oportunidades e desafios apresentados em suas jornadas. Abraão é conhecido por sua obediência e fé nas promessas divinas, moldando assim sua conduta e vida. Sua fé orienta suas decisões, tornando-o um exemplo notável de alguém que prioriza a vontade de Deus acima de seus próprios interesses terrenos. Um episódio marcante que ilustra isso é o encontro com 3 misteriosos visitantes em Manre. Certo dia, Abraão estava à entrada de sua tenda, sob a sombra dos carvalhos de Manre, quando percebe a presença dos 3 homens diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes tinham uma natureza extraordinária, levando Abraão a prostrar-se em reverência diante deles. Ele demonstra uma hospitalidade notável, convidando-os a permanecer e oferecendo água para lavar os pés e comida para restaurar suas forças. Durante esse encontro, Abraão e Sara recebem uma notícia surpreendente e transformadora. Um dos visitantes revela que naquele mesmo período do próximo ano, Sara, apesar de já idosa, teria um filho. Essa promessa divina coincide com a anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão uma descendência numerosa, comparável às estrelas do céu. A história da visita em Manre não apenas destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre Deus e seu fiel servo. Por outro lado, Ló parecia cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e seduzido por oportunidades aparentemente prósperas. Por esses motivos, Abraão e Ló decidiram se separar. Na ocasião da separação, Abraão, generoso como sempre, permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. A decisão de Abraão de se separar de Ló, visando preservar a harmonia e evitar conflitos, destaca a maturidade espiritual desse patriarca. Ele valoriza a paz e a comunhão com Deus acima de disputas materiais. Por outro lado, Ló opta pelas planícies verdejantes do Jordão em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma, atraído pela beleza e fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Essa escolha, embora compreensível do ponto de vista humano, evidencia a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabelece em Sodoma, onde rapidamente se envolve com os assuntos locais e aparentemente alcança uma posição social proeminente. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, o que angustiava profundamente Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com a maldade que presenciava na cidade. Enquanto Ló estava em Sodoma, ocorre uma batalha na qual reis da Mesopotâmia derrotam as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar.
Nesse conflito, todos os bens de Sodoma são saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, são capturados. Informado do ocorrido, Abraão organiza uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrota o exército inimigo e recupera os bens de Ló e sua família. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló decide permanecer na cidade e sua história continua sendo contada na Bíblia. A narrativa prossegue com a visita de anjos a Sodoma, uma cidade envolta em caos e perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana, ressoando com a mensagem de Jeremias capítulo 23, versículo 24, que enfatiza que Deus atende ao clamor resultante da injustiça. A intervenção divina nos assuntos humanos reflete o compromisso de Deus com a retidão e sua disposição de agir diante da maldade. O Senhor declara sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma, revelando assim sua justiça e sua rejeição à iniquidade. No entanto, diante de tamanha depravação, Deus decide destruir a cidade. A narrativa bíblica destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, especialmente evidente na maneira como receberam os anjos do Senhor. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam ter relações sexuais com os anjos, um comportamento que foi um dos principais motivos para a destruição da cidade. Durante esse tumulto, Ló tentou acalmar a situação de maneira controversa, oferecendo suas filhas para os homens da cidade, um gesto que reflete sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Nesse momento, a Bíblia se aprofunda na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína por compreensão e justiça divina. Abraão, ciente da iminente destruição de Sodoma, ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Esse diálogo audacioso ressoa com a exortação de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que destaca que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A narrativa prossegue com a corajosa negociação entre Abraão e Deus, na qual Abraão ousa questionar a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmo 86 reflete esse contexto proclamando: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e de fidelidade. Essa reflexão ressalta a disposição de Deus em ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão diante da intercessão fervorosa. A história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento marcante. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Essa libertação ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes, por fim, afligiram os homens com cegueira. Os anjos então ordenaram que Ló retirasse toda a sua família da cidade condenada. Ló hesitou em deixar Sodoma, sendo necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. A transformação da esposa de Ló em uma coluna de sal é uma representação dramática das consequências quando desconsideramos as orientações de Deus. Ló, embora poupado da destruição iminente, não está isento das consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de habitar próximo a Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, e a história revela a luta de Ló para manter sua integridade moral em meio à corrupção circundante. Essa luta de Ló ressoa com desafios contemporâneos enfrentados por cristãos, que muitas vezes se encontram em sociedades permeadas por valores opostos com os ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas buscaram refúgio em uma pequena cidade, temendo por suas vidas. Com receio, refugiaram-se em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando uma hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Essa atitude contrasta com a confiança inabalável que Abraão demonstrou durante sua jornada, mesmo diante das incertezas e desafios. A decisão de Ló de se abrigar em uma caverna simboliza, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento quando confrontado com adversidades. A caverna pode representar não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual.
Isso levanta a questão de como as experiências traumáticas podem impactar a capacidade de uma pessoa de se envolver plenamente na vida e nas relações. Foi nesse local que ocorreu um evento terrível. Temendo por sua segurança, as filhas de Ló preocuparam-se em preservar a descendência da família. Sentindo-se isoladas e sem perspectiva de encontrar maridos, elaboraram um plano. Em certo momento, embriagaram seu pai, e numa atitude motivada pela falta de compreensão das normas morais e éticas, cada uma delas deitou-se com Ló em noites sucessivas, buscando assim gerar descendência. Dessa união incestuosa nasceram Moabe e Ben-Ami, que deram origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente. Esses povos causaram diversos problemas com os israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia prossegue, destacando a complexa e controversa relação dele com suas filhas. Após os eventos em Sodoma, a história de Ló permanece envolta em mistério. Não se sabe ao certo se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na caverna nas montanhas, onde ocorreram os eventos com suas filhas. É importante ressaltar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua segunda epístola, especificamente no capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa passagem é mais uma referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus também menciona Ló no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Este relato serve como um lembrete para os tempos do fim, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. A história bíblica nos mostra que Ló teve a chance de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário de seu tio Abraão, Ló não se guiou pela fé, mas sim por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal trouxe muitas aflições e deixou cicatrizes profundas em sua família. A história de Ló serve como um exemplo das consequências de escolhas guiadas mais por visões pessoais do que pela fé e orientação divina. Lições valiosas para a vida cristã atual surgem desse relato. A história de Sodoma e Gomorra destaca a importância de fazer escolhas éticas, mesmo quando enfrentamos pressões culturais contrárias. Paulo, em sua carta para os Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa passagem demonstra a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Espero que a história de Ló tenha trazido reflexões valiosas para todos nós. É um relato que nos lembra da importância de seguir a orientação divina e fazer escolhas éticas, mesmo diante das pressões do mundo ao nosso redor. Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Não deixe de clicar em algum dos 2 vídeos que irão aparecer na tela para continuar nos assistindo. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.